eles prestigiam todos os eventos que nós realizamos. E é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos dando prosseguimento à Semana da Informação Científica. Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro, que foi sobre a plataforma Minha Biblioteca, né? E hoje nós vamos focar na plataforma EMES, né? Trouxemos aqui uma representante da Isis Market para falar com mais conhecimento, com mais propriedade da plataforma. Mas antes de eu passar a palavra para a Jéssica, eu queria só passar alguns informes para vocês também. Essa palestra, vocês vão receber uma declaração de participação, tá bom? A gente vai estar colocando no link, o link no chat, para vocês preencherem, tá, o formulário e receberem. E a partir do preenchimento do formulário também, vocês vão estar participando de um sorteio para um brinde que a gente vai fazer ao final, tá bom? E também, gente, só para avisar novamente, a gente está gravando esse momento que a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, da Biblioteca da Unifor, que é o Biblioteca Digital Tutoriais. Então, acredito que até o final da semana já esteja lá para vocês reverem, né, caso vocês queiram. Então, vamos agora, né, iniciar após os informes. Hoje temos o prazer de receber a Jéssica Nascimento, que ela é Customer Success Manager, né, responsável pelo sucesso do cliente na Isis Markets. E a Jéssica ela é formada em Letras em Inglês pela Universidade Maurício de Nassau, tem pós-graduação em Design de Projetos e MBA em Gestão de Negócios pela Live University. Ela já acumula quase 10 anos de experiência na área de sucesso do cliente, com um trabalho focado em capacitar empresas para o uso de ferramentas digitais que otimizam o acesso à informação e fortalecem a produção do conhecimento. Sua experiência inclui o atendimento a universidades, escritórios de advocacia, empresas de fusões e aquisições, seguradoras e muitos outros clientes corporativos. O trabalho da Jéssica é voltado para gerar resultados e ajudar empresas a integrar inteligência em seus processos de crescimento. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. E o espaço é todo seu. Perfeito. Antes só de iniciar, eu tenho quanto tempo para falar com o pessoal, só para me organizar aqui na minha apresentação? Em média de 1 hora, Jéssica, mas aí você pode ficar em 1 hora e depois ficar livre aí para comentários, para dúvidas, um bate-papo. Perfeito, perfeito. Prazer, pessoal. Como a Dai falou, meu nome é Jéssica, né? Hoje eu tô aqui representando a EMES, o nosso colega Rodrigo também estaria aqui conosco, mas por um ótimo motivo, uma licença paternidade aí que antecipou, o bebezinho dele que nasceria final de maio antecipou um pouquinho, tava com pressa. Hoje eu vim falar com vocês. E uma primeira pergunta que eu queria fazer, antes de mostrar material, antes de entrar lá na plataforma do EMES, se vocês quiserem colocar no chat, quantos de vocês já conhecem a EMES, já têm acesso, já utilizam? Vocês podem me falar um pouco sobre isso? Um de cada vez. Alguém consegue me dizer? A Márcia conhece. Deixa eu abrir aqui o chat para ver. Conhece, não tenho conhecimento, não conheço. Bom, já temos algumas respostas aqui. Então, uma parte conhece, outra parte não conhece. Desses que estão dizendo que conhecem, vocês conhecem de ouvir falar, de terem entrado uma vez, alguém da biblioteca ter falado, ou vocês de fato utilizam no dia a dia já para as pesquisas de vocês? Ninguém respondeu essa parte, mas tudo bem. Eu vou apresentar para vocês duas coisas aqui separadamente. Eu tenho um PowerPoint preparado para mostrar o que é o EMES, né? Porque o EMES é uma empresa que está debaixo de um outro guarda-chuva de plataformas de inteligência, de dados, e a gente lida ali no nível de países, empresas, mercados, enquanto outras plataformas nossas fazem, por exemplo, parte de macroeconomia, ou de bonds, debentures, recuperação judicial, coisas desse tipo. Vou tentar compartilhar aqui minha tela e vocês me dizem, por favor, se estão conseguindo ver. Um momento, por favor. Vocês estão vendo minha janela do PowerPoint? Sim. Perfeito. Eu vou ter que aumentar aqui ela para modo apresentação, eu não vou ver mais o chat, tá? Eu fico acompanhando qualquer coisa, gente.
Se vocês tiverem alguma coisa para me dizer, se você puder ir lendo, daí se alguém falar alguma coisa, eu vou respondendo, tá? Tá ótimo. Perfeito. Eu fiz uma pequena apresentação, né, aqui do conteúdo e cobertura da EMES e como que você se organiza e aproveita melhor essa fonte de inteligência com dados mais confiáveis. E aí vale um disclaimer, o que tem de diferente na EMES, por exemplo, do que num chat GPT, num Google, para você achar uma informação que é aberta, por exemplo, que não é paga, embora a gente tenha muitas fontes pagas. É a confiabilidade do dado. A gente tem toda uma equipe de produtos e de análise mesmo de dados para fazer a curadoria desses dados e tomar todo o cuidado para que você não incorra em fake news, em notícias falsas, em dados mentirosos que às vezes a gente se depara na internet. E aí, passando um pouco aqui para frente, a nossa empresa, até muito recentemente, ela é muito focada em mercados emergentes. Então, a gente lidava só com economias emergentes, onde era mais difícil ter acesso à informação do que o país de uma economia desenvolvida. Aos poucos, a gente está mudando isso, a gente ainda continua muito focado em economias emergentes, mas a gente está pegando um pouco mais forte agora com economias já desenvolvidas. E aí, o que a gente faz aqui no EMES, né? Qual que é a nossa intenção com essa plataforma de inteligência, com essa plataforma de dados? É ter uma seleção escrupulosa de dados, né? Como eu disse, a gente é muito seletivo quanto aos dados que a gente opta por adicionar ali na plataforma. Então, tanto num viés de não ter dados falsos, como de ter dados que sejam importantes para os nossos clientes. Hoje a gente atende majoritariamente empresas ali B2B e algumas universidades também que usam para pesquisa secundária, para pesquisa acadêmica. A gente adota também uma expertise local, né? A gente tem escritórios ao redor do mundo, são por volta de 18 escritórios em 18 países diferentes. Então, a gente entende o que está acontecendo na economia de cada país para ter certeza que o que a gente está colocando referente àquela economia seja relevante para eles e para o mundo. A gente tem uma ampla cobertura, então, só de perfis de empresas, por exemplo, a gente tem por volta de 12 milhões e 300 mil empresas ao redor do globo aí. Então, isso com balanços, com notícias, com informações de Receita Federal e etc. E a gente está sempre em constante expansão, né? Uma coisa legal que vale falar aqui para vocês que são usuários do EMES e que a partir de hoje muitos vão começar a ser usuários do EMES, a gente está numa crescente agora em relação à inteligência artificial. Então, nos próximos meses, acredito que até o final de junho, julho, a gente consiga finalizar o nosso AI Assistant, que vai ser muito parecido com o que é um chat GPT, no sentido de você poder fazer perguntas para a plataforma, obter respostas e conseguir ter resumos ali de conteúdos muito massivos, só que com aquele ponto que eu disse para vocês inicialmente, com uma curadoria, com uma certeza de onde vêm essas fontes. Então, essa informação que você vai perguntar, ela vem de um valor econômico, ela vem de um Euromonitor, ela vem de um BMI, ela vem de uma Frost & Sullivan. Então, são de DPs, né, de data providers altamente conceituados e que a gente pode questionar, se necessário, o dado. De onde você tirou esse dado? Qual foi a sua metodologia de pesquisa? Olha, não está batendo com esse outro relatório. Você considerou tudo que ele considerou? Você considerou menos? Então, a gente tem essa confiabilidade de dados. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo. Jéssica, só aproveitando, o teu slide é para ficar assim mesmo ou tu vai colocar em tela cheia? Vou passar para o próximo agora. É porque ele não está em tela cheia. Só para avisar. Aqui para mim ele tá... Nossa, que estranho. Peraí. Melhorou? Saiu. Não está mais transmitindo. E agora? Não está transmitindo nenhuma tela ainda. Então, peraí, deixa eu voltar aqui na nossa reunião e transmitir de novo. Janela, apresentação, compartilhar. Estão vendo? Sim, mas não tela cheia. A gente não tem nenhum problema, mas... no meu está em tela cheia, eu não consigo colocar, não sei porquê. Estranho. Peraí, deixa eu tentar uma coisa. Deixa eu diminuir aqui para tentar ficar maior. F5. Ali no cantinho embaixo, onde tem perto do Zoom. Foi lá mesmo que eu fui no bannerzinho. Bom,
Bom, acho que a gente vai precisar continuar assim, então, para não... Sem problemas. Tá muito ruim de ver para vocês? Vocês conseguem ler o conteúdo? A Vanessa pode colocar em apresentação de slides. Tem ali, ó, no menu, apresentação de slides. Vamos ver se dá certo. Lá em cima, apresentação de slides. Aí tem... acredito que seja essa, personalizada. Eu quase não uso o PowerPoint aqui, eu não... Cadê? Oi? Vanessa... Sabe qual é o próximo passo, Vanessa? Ainda não. Apresentação de slides personalizada, do começo. Ah, é a primeira opção, pronto, é do começo. Ok, eu cliquei. Mas não alterou, não. Bom, eu posso enviar para vocês esses slides. Tranquilo, dá certo. Até, gente, a dica, eu acredito que aparece no de vocês também. Quando vocês passam o cursor na tela, quem estiver pelo computador, tem a ferramenta de dar o zoom. Aí fica melhor de ajustar na tela. Probleminhas técnicos, né? Podemos continuar, então? Uhum. Perfeito. E aí, como eu tinha dito para vocês, nessa versão nova do MS Next, né, que a gente mudou faz mais ou menos um ano, do MS Pro para o MS Next, a gente começou a colocar muita aprendizagem automática, né, e muitas soluções de IA. Então, a gente hoje, por IA, a gente consegue clusterizar notícias ali que às vezes apareciam repetidas na plataforma, porque, por exemplo, o Valor Econômico falou, o Estadão falou, e aparecia a mesma notícia, uma notícia tipo, muito importante, que estava bombando na mídia, diversas vezes. Então, hoje, a gente consegue clusterizar essas notícias, né, agrupar elas, a gente consegue identificar tópicos de tendência, então, muito semelhante ao que o Twitter faz hoje com os trending topics, a gente tem os trending topics dentro da plataforma, tanto para quais são as notícias mais importantes, mais faladas nos últimos 7 dias de Brasil, quais são as notícias mais faladas do setor de energia, por exemplo, nos últimos 7 dias. Então, justamente com o assistente de inteligência que está vindo aí para a gente conseguir fazer perguntas, ter respostas, resumir relatórios, a gente já tem algumas outras ferramentas com inteligência artificial ali dentro da plataforma. E aí, passando um pouco para frente, o EMS em números, né? Eu tinha falado para vocês já que a gente tem mais de 12 milhões de perfis de empresas, e ali 3 milhões delas são com dados financeiros, né? Porque a gente tem empresas tanto listadas em bolsa, que são obrigadas a divulgar balanço, a gente tem empresas que não divulgam balanço, e a gente tem empresas que, mesmo não sendo listadas e não tendo essa obrigatoriedade, elas divulgam esses balanços. Então, muitos setores de inteligência, de crédito e risco, que querem entender a saúde das empresas ali, como elas estão performando, e eu sei que em universidades a gente tem muito isso, a gente tem um pessoal da USP que faz muita pesquisa relacionada a empresas ali, eles usam muito esses balanços também, então acaba sendo bastante interessante. A gente tem por volta de 197 mercados, e aí por mercados entenda países dentro da plataforma, mais de 4 mil fontes para quem tem assinatura global, aqui em Brasil a gente tem por volta de 500, 600, 370 setores industriais ali no mundo, mais de 450 mil relatórios já que estão lançados na plataforma, 40 mil notícias por dia ao redor do globo, 173 mil bancos de dados ali relacionados a ofertas de M&A, de fusão-aquisição, e tudo isso é separado num conteúdo em 16 idiomas na plataforma. E aí um pouquinho de EMS em números, aqui vocês podem olhar depois com mais detalhe, mas a gente atua ao redor do globo mesmo, então América Latina, Europa Oriental, Ásia Central, África, Oriente Médio, Ásia Pacífico, então em todos esses mercados, em todos esses setores e com todos esses perfis de empresa. E aí a EMS aqui em Latinoamérica, né, em números, tem esses 370 setores que eu falei, por volta de 3 milhões de perfis de empresas e ali 13 mil notícias diárias. Quando a gente quebra isso para Brasil, a gente tem 186 setores industriais, por volta de 2 milhões de empresas. Então, você vê, em América Latina, a gente tem 3 milhões de perfis de empresa. E só em Brasil, 2 milhões são nossos. Então, 1 milhão e pouco é para todo o restante da América Latina. Então, a plataforma ela tem bastante investimento aqui no Brasil e muita informação de Brasil. E aí, falando um pouco sobre a curadoria de fontes que a gente tem, tanto globais como locais, como que a gente divide isso, né? A gente tem informações ali de indústria
informações macroeconômicas, dados e análises de empresa e também algumas fontes de notícias. Então, essas são algumas das principais que a gente tem, vocês conseguem ver várias aí super conceituadas, como Mordor, TechNavy, ali a própria KPMG, e outras diversas, Valor Econômico. Então, são mais de 4.500 fontes de informação através do EMS. Pode falar. O teu slide está passando? É porque a gente está vendo somente um slide ainda, aquele aproveitando a AI generativa, ainda está nesse. Nossa, eu já passei lá para frente. Pronto, não estava passando. Agora passou? Pronto, passou. Pronto, só mostrando o que eu tinha falado antes, eu tinha falado do EMS em números ali nos países ao redor do globo, nos países não, nas regiões, tinha falado um pouco sobre EMS Latam, EMS Brasil, e aí sobre as fontes, como a gente divide. Fontes de informações industriais, macroeconômicas, dados e análise de empresas, e ali fontes de notícias. Passou para o próximo? Sim, o da tela preta. Uhum. Isso, que é a visão geral do portfólio de pesquisa e análise da indústria no EMS. São, novamente, algumas daquelas fontes ali que a gente tem no slide de trás, reforçando que a gente tem esse conteúdo ali em 16 idiomas para 370 setores, que o portfólio de dados aqui para a empresa conta com mais de 12, aqui o número eu tenho que atualizar, são mais de 12 milhões, mais de 300 provedores de dados ali para informações empresariais. Um pouquinho para frente a gente também fala de notícias, né? Então, quem são esses provedores de notícias que a gente tem dentro da plataforma? A BBC, La República, o Mercúrio, todos esses aqui que estão na tela e vários outros, né? Então, no mundo a gente tem por volta de 40 mil notícias por dia. E falando ali em um portfólio geral de dados de países, a gente abrange todos esses países aqui, com indicadores macroeconômicos personalizados, a gente tem relatórios de risco para mais de 100 países, relatórios de análise pestal também para mais de 110 países, macroestatísticas, negócios de M&A por país. Então, a gente tem ali M&A, por exemplo, a gente tem desde o nível de país, para o nível de empresa, para o nível de setor. Então, é bastante quebrado. E aí, em resumo, como que o EMS ele ajuda na pesquisa secundária, né? Acesso a relatórios prontos, e aí nessa parte de relatórios entra um conteúdo muito parrudo mesmo, porque são conteúdos pagos, por exemplo, que se você fosse comprar numa, sei lá, numa Euromonitor, são relatórios de $5.000, aí você vai pegar um da BMI, são mais $7.000. Então, tudo isso você tem na plataforma, dentro da sua assinatura, sem uma limitação. Então, digamos que você paga X mil reais de assinatura anual do EMS, e você quer baixar um relatório ali todo dia. Você pode. Você quer baixar 5 relatórios todos os dias. Você pode. Não há nenhum acréscimo na assinatura por conta disso. Então, é muito legal para você fazer um estudo bem 360. Cara, estou estudando, sei lá, indústria de sorvetes, que é um exemplo que eu gosto muito de dar. Eu preciso ver tal indústria de sorvete geral global, mas eu preciso ver aqui sorvete vegano, que está super em alta, vai fazer diferença aqui na minha pesquisa. Preciso ver uma coisa que mais quebrada por sabores, por exemplo, pistache agora está super em alta por conta da produção lá de pistache dos Estados Unidos. Então, você consegue fazer o seu estudo sem se preocupar com esse tipo de questão. Então, você tem acesso a esses relatórios, dados de empresa, como eu falei, então, receita, lucro, número de funcionários, a participação dela no mercado, notícias e artigos, e aí notícias o pessoal usa para acompanhar muito, por exemplo, empresas, concorrência, quem está no caminho aí de fazer um IPO, por exemplo, quais são as tendências do setor XPTO, o que está saindo na mídia em relação a isso, e os indicadores de macroeconomia, né? Então, PIB, inflação, taxa de juros, exportação, consumo e tudo mais. Eu vou tirar agora esta apresentação aqui e a gente vai entrar um pouco na plataforma. Mas antes de a gente entrar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou olhar aqui também no chat. A gente estava falando aqui dos slides que não estavam passando em tela cheia. Peço desculpas por isso, mas não consegui colocar. Em relação à apresentação, ficou claro? A Daiane levantou a mão ali. Para a área jurídica, como é que a gente pode usar ele? Para qual área, perdão? Jurídica. Tá.
Eu tenho diversos escritórios jurídicos aqui que usam a plataforma e quais são os maiores cases de uso que eu vejo, tá? O pessoal usa muito para acompanhar transações de M&A. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia que é referência, tem autoridade ali em transações de merger acquisitions em energia. Eles olham muito para relatórios de mercado, o que está acontecendo no mercado, para onde que ele está crescendo, quais são as tendências. Eles olham muito para outros escritórios que estão fazendo deals nas áreas que eles possuem autoridade. Então, para onde estão indo esses dias de energia, por exemplo, em que eu sou autoridade? E o outro escritório aqui fez, assessorou não sei quem, eles também olham bastante isso. Notícias sobre reforma tributária, mudanças de legislação, são as principais coisas que eu acho que um escritório de advocacia hoje usa o EMIS para fazer. Além de listas de prospecção, né? Como a gente tem uma parte muito forte de empresas dentro da plataforma, você consegue, dentro de uma ferramenta que a gente tem chamada Screener, selecionar, sei lá, eu quero ver as empresas de Brasil no setor de agricultura que faturam acima de 50 milhões. Aí você tem lá uma lista, você consegue bater com seus clientes internos, com seus prospects e falar, caramba, a gente tem aqui um território bacana para desenvolver. Então, sei lá, eles pegaram uma lista de 1.000 empresas. Eles separam ali dentro dos setores comerciais dele, você que trabalha com o Sudeste, tem uns 50 empresas aqui para você que a gente ainda não prospectou, para você tentar entender o negócio ali, tentar agendar uma reunião. Para você aqui que faz Nordeste, tem outras 100 empresas. Então, eles usam também dessa maneira. O que é screeners e cases? É porque você fala inglês, assim, eu não entendo algumas palavras. Perdão, qual foi a pergunta? Você fala algumas palavras em inglês, eu não entendo. Screeners e cases. Perdão. O casos de uso, né? Então, esses cases são os casos de uso, como que eu vejo mais eles utilizando. E o screener é só o nome da ferramenta mesmo. Ele é uma ferramenta em que você pode separar por setor e aí, estado, cidade ou país, né? Dá para ir bem ali no nível até de cidade. Por exemplo, eu quero saber na cidade de Fortaleza quantas academias tem ali registradas, porque, sei lá, eu estou tentando entrar em Fortaleza com a minha rede de academias, eu queria saber se já tem muitas, se não tem, qual seria o melhor bairro para colocar. Então, essa ferramenta que a gente chama de screener, ele realmente é um escaneador de listas de empresas. Jéssica, por favor, com que periodicidade são atualizadas essas informações? Tem um intervalo ou depende de cada fonte? Depende de cada fonte, depende do quê? Por exemplo, a gente tem uma página lá no EMIS que eu posso mostrar para você, que ela é all sources, que é todas as fontes. E ele mostra assim, o relatório da BMI, por exemplo, a gente tem uma vez a cada 3 meses. Ou, por exemplo, o relatório da LCA, que é um relatório de macroeconomia, com dados de PIB, inflação, juros, etc., ele tem uma vez por semana. Aí, passando dessa parte de informações, de notícias, de relatórios, a gente tem, por exemplo, os perfis de empresas, os balanços. Todo ano os balanços são atualizados, né? Sai do ano anterior. E aí a gente classifica, dependendo se a companhia é uma empresa muito grande, que muita gente olha, né? Que a gente considera ali uma empresa tipo ouro, gold, ela é atualizada ali a cada 3 meses, eles têm atualização, vai fazendo em toda a base. Se for uma empresa um pouco mais média, ali de um médio interesse, atualiza a cada X meses, vai entrando. Mas sempre tem a possibilidade, com o nosso helpdesk, né, o nosso setor ali de suporte ao cliente, de falar, olha, eu estou precisando olhar o balanço dessa empresa e eu vi que ela tem só até 2023. E eu sei que ela já divulgou 2024. Vocês têm como dar uma agilizada na divulgação dos dados dela? Com certeza o pessoal do nosso suporte vai fazer o possível para já atualizar e tirar ela do looping de atualização, né, e atualizar ela primeiro, porque tem alguém tentando utilizar os dados de lá. Ok, obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta antes de eu começar a mostrar a tela? Eu acho que as outras perguntas vão surgir também. Acho que eu vou compartilhar, então. Peraí. Eu deixei aberta? Deixei. Só um minuto, que eu não tenho muita proeficiência com o Meets. Janela, Meets, compartilhar. Vocês estão vendo a tela do EMIS? Uma tela azul?
sim. Perfeito. Essa aqui, pessoal, é a tela do EMIS. Assim que você entra, faz o seu login lá na biblioteca, essa é a tela. Como eu tinha dito, a gente tem uma clusterização aqui de notícias por inteligência artificial, né? Essas notícias aqui, por exemplo, são as mais comentadas por mídia mesmo nos últimos 7 dias. Então, aqui, ó, você vê que a prisão do Collor está super em alta, que alguém rejeitou aqui uma oferta do Ministério de Comunicações, relações e alianças geopolíticas na América Latina, são as notícias que estão mais quentes no momento. E aí, como eu disse para vocês, a gente divide a plataforma muito em 3 níveis de informação, né? Você tem o nível de países, setores e empresas. Vou mostrar um pouco disso para vocês aqui na plataforma. E depois mostro algumas outras coisas, se for dando tempo. Em mercados, a gente divide em 2 coisas. Tanto os setores da economia, e aqui a gente tem aqueles 370 que eu falei, mas estão um aglutinadinho aqui no outro, se você for abrir. E tem alguns, por exemplo, sei lá, educação, que não é um mega setor aqui de pesquisa empresarial, mas que você pode colocar aqui o nome na barra e ele vai aparecer também, porque ele está um pouco mais escondido ainda. E aqui o perfil de países. Então, se você quiser se atualizar, por exemplo, de macroeconomia de Brasil, você pode clicar aqui, e aí a gente vai ter algumas informações aqui na tela. Então, tanto a gente tem uma página de visão geral, onde mostra bem resumidamente tudo que tem nessas outras abas aqui de cima. Você vai ter principais indicadores, então PIB, risco país, taxa de desemprego, e sempre aqui com a fonte de onde a gente tirou essas informações para vocês poderem usar de forma confiável. Um pouquinho de panorama econômico, né? O que está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, é um relatório de março, então super atual. Outros relatórios aqui macroeconômicos, como eu disse para você, por exemplo, ó, tem um aqui semanal, esse da LCA, ele é semanal, saiu dia 22 de abril, foi início da semana passada, então talvez hoje ou amanhã já deva sair o novo aqui. Aquelas mesmas notícias ali de país você vai ter aqui no Brasil e vai ter em todos os outros perfis de país que você abriu. Principais empresas ali da economia do Brasil, então o petróleo brasileiro ali, Petrobras, JBS, a Raízen, a Vale, Vibra. Alguém levantou a mão para perguntar? A Karine está perguntando como é que tem acesso à plataforma, né, em relação ao login, porque a gente tem tanto a comunidade acadêmica da Unifor, mas também nós temos público externo. Karine, você é estudante aqui da Unifor? Estudante. Pronto. Karine, a gente tem uma capacitação também complementar aqui ao que a Jéssica está mostrando, que a gente apresenta para você a questão do acesso, mas de forma bem breve, para não atrapalhar muito aqui a Jéssica, basta você ir no seu Unifor Online, você vai em Biblioteca Acervos, e lá você vai ter acesso a EMIS, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat esse passo a passo também, para caso você queira acessar. E aí, descendo, a gente continua aqui tendo o perfil de países, parte de bolsa, ali, mercado financeiro, quem são as fontes que estão falando desse país, e tudo isso, se você estiver fazendo uma pesquisa, por exemplo, muito focada em Brasil ali, sempre que você vê o sininho, você pode adicionar um alerta de e-mail. Então, quando saírem notícias, relatórios, estatísticas novas de Brasil, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu quero receber o que aconteceu dessa segunda-feira até a segunda-feira passada. Isso você vai ver se repetir aqui em diversas páginas. Voltando em mercados também, a gente tem os setores lá, como eu tinha dito para vocês. Então, sei lá, setor aqui de energia e utilidades, eu vou pegar como exemplo. Você vê que o perfil é muito parecido, tem uma visão geral, tem relatórios, tem notícias, só que ele acrescenta algumas coisas, né, que são os indicadores de setores, transações de M&A que estão acontecendo ali, né, então fusões e aquisições, e você sempre tem que selecionar aqui o país para onde você está pesquisando. Eu não me lembro se a assinatura da Unifor é Brasil, eu posso checar depois, mas vou colocar aqui Brasil, que acredito que seja. Você aplica o filtro, né, para os números virem deste país apenas, e os relatórios virem desse país, e você começa a ver aqui. E é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que para a universidade faz muito sentido, são os relatórios, né? Então, a gente tem relatórios aqui de setorial de petróleo, electric power, óleo e gás, water management ali, né, desperdício de água, consumo de energia e etc. Só que uma das melhores coisas de você fazer aqui na plataforma é utilizar essa barra de busca aqui que eu ainda não falei para vocês.
Porque, assim, digamos que eu esteja procurando um relatório sobre hidrogênio verde, que deveria estar aqui em energia e utilidades em algum lugar. Só que vocês veem aqui, ó, que eu tenho por volta de 800 relatórios de energia e utilidades. Digamos que esse relatório de hidrogênio verde que eu queira esteja lá pela página 7 e 8. Você não vai ficar passando até a página 7 e 8. Então, nessa barra aqui, você pode digitar meio que qualquer coisa. E aí vou dar exemplos para vocês. Se eu digitar Brasil, por exemplo, aí você tem que esperar um pouquinho para ele pensar, eu posso ir num perfil de país. Como, por exemplo, aqui a Petrobras, você vê que ela chama Petróleo Brasileiro, né? O nome, sem ser nome fantasia, a razão social da Petrobras. Então, você pode achar nomes de empresa aqui também. Como, por exemplo, assunto que está sendo bastante falado agora no momento, Donald Trump. Tem que fazer uma pesquisa que envolva ali Donald Trump, o tarifaço e etc. Você vê aqui que eu posso achar já notícias que incluem o nome do Donald Trump. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, cara, eu sei que saiu uma notícia super importante para mim no Valor Econômico, mas o Valor Econômico, se eu for olhar fora, ele tem aquele paywall, ele é pago, eu não consigo entrar. Aqui a gente tem diversos cadernos do Valor Econômico em que a gente pode entrar e ver, por exemplo, notícias de valor econômico. Aqui, ó, notícias diárias, 29 de abril tem diversas já de hoje, ó, que saíram. Como a gente disse, são 40 mil notícias por dia envolvendo o mundo todo, então sai muita coisa o tempo inteiro. E o que a gente pode fazer aqui também são as pesquisas mais direcionadas, por exemplo, a relatórios. E aí eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar, que é esse aqui, que eu tinha falado para vocês. Sorvete. E aí, por que eu utilizo essas aspas, né? Uma palavra composta que eu preciso que venha junta, eu não preciso que venha só ice ou só cream, eu preciso que venha ice cream de sorvete ali junto. Eu dou um enter. E o que vocês vão mais precisar aqui dentro da plataforma é digitar a coisa certa na barra e filtrar bem o resultado. Então, eu vou procurar aqui por relatórios, né, que é a coisa que eu tô querendo, um relatório setorial, por exemplo. Mas você tá vendo que tá vindo umas coisas esquisitas, que parece que é de empresa, que não é um relatório de setor que eu tô querendo? O que eu preciso fazer aqui? Dar uma filtrada na minha busca. Então, eu sempre troco aqui na barra mesmo de todo o texto para título e resumo, se for um assunto muito amplo, que tenha muita coisa. Você vê que já baixou bastante aqui o número de relatórios. E eu gosto de aqui em tópicos, tirar essas coisas de empresa, tá vendo? Visão geral da empresa, nota de crédito, eu quero relatórios setoriais. E aí você vê, ó, que começa a aparecer coisas realmente um pouco mais interessantes para o que eu quero. Deixa eu traduzir aqui, ó. Mercado global de sorvetes gourmet, mercado de freezers de sorvete comercial, mercado global de sorvete, sorvetes veganos, indústria de sorvetes até 2031. Aí eu consigo fazer uma pesquisa para saber qual é o market share, como essa indústria está crescendo, quem são os principais players, quais são as ameaças ali de novos entrantes e tudo mais. Então, o grande segredo do M está em você colocar a coisa certa aqui na barra e fazer esses filtros corretamente. E eu preparei um exemplo, deixa eu pegar aqui no meu Word para mostrar para vocês. Uma outra coisa que as empresas usam também para fazer, que é uma possibilidade do EMS. Vou voltar aqui na página inicial e vou colar aqui na plataforma. Vocês conhecem bem essa linguagem aqui que eu estou usando, que a gente chama de booleanos, que tem esse or, near, os parênteses, ou não, para eu dar uma explicação um pouco maior para vocês. Vou até voltar aqui para a tela para olhar para o chat e tudo mais. Tem umas pessoas fazendo joinha aqui. Sim, Márcio, Rafaela, João, aliás, John. Perfeito. Só fazendo uma recapitulação para quem possa não conhecer, essa linguagem de booleanos, ela não é uma coisa da EMS, tá? Ela é utilizada no Google, em vários outros lugares, mas ela é um facilitador de pesquisa. Então, vocês veem aqui nessa telinha preta que está aparecendo, que eu fiz uma pesquisa sobre Itaú, Nubank, Bradesco ou Santander, e fechei um parênteses, esse é um grupo de palavras, e eu tenho um segundo grupo de palavras ali, que eu estou pesquisando mídias negativas. Então, prejuízo, demissões, crise, reestruturação financeira, queda de receita. E aí sempre é interessante colocar, como o EMS tem muita informação em inglês, as coisas em português
e em inglês. E aí a grande dica que eu dou para vocês e que eu utilizo todos os dias, porque pensa bem, hoje eu estou falando com vocês aqui que são universidade. Hoje mais cedo eu estava falando com uma indústria de máquinas para o setor de papel e celulose. Aí amanhã eu vou estar falando com uma produtora de carros. Então não tem como eu dominar todos esses assuntos e conhecer todas as palavras ali do universo deles. Então eu uso muito chat GPT para falar, olha, estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre crédito de carbono. Eu conheço essas palavras aqui, você tem outros sinônimos? Ele vai te dar os sinônimos. Você pode traduzir isso para português e inglês? Ele te traduz ali para português e inglês, você monta esse booleano ou já pede para ele deixar montado. E aí, entre esses dois grupinhos de palavras que eu coloquei aqui entre parênteses, que são o nome dos bancos e as palavras de mídia negativa, você vê que tem um near 40, near de perto mesmo do inglês. Então, o que eu quero dizer com isso? Que entre uma dessas palavras do primeiro parênteses e pelo menos uma dessas palavras do segundo, eu aceito uma distância de até 40 palavras entre elas, para garantir que elas estejam ali ou no mesmo parágrafo, no máximo no parágrafo seguinte, para ter certeza que essas ideias estão correlacionadas o suficiente para fazerem sentido para o que eu estou procurando. E aí, voltando aqui, como eu tinha dito, vou em notícias, por exemplo, tá vendo que tem 10 mil notícias? Ninguém consegue analisar 10 mil notícias, ninguém tem tempo de ler 10 mil notícias. Então, entram os filtros que eu disse. Para notícias, por exemplo, sei lá, eu quero saber as coisas dos últimos 7 dias, não me interessa o último 1 ano, por exemplo, para minha pesquisa. Quero filtrar aqui também por relevância. Quero que essas palavras estejam ali no título e no resumo. E aí você começa a ter um pool de notícias que faz um pouco mais sentido aqui. Ó. LC Editorial perde atratividade, Bradesco emite comunitário para todos que possuem contas. Tem alguma coisa aqui relacionada a tentativas de fraude que a gente colocou lá na pesquisa. E aí você consegue fazer sua pesquisa um pouco melhor e colocar, como eu disse, em um alerta de e-mail. Tem o dashboard, que eu ainda não falei para vocês, mas o dashboard é isso aqui, ó. Eles são painéis que se auto-atualizam. Então, digamos, por exemplo, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre reforma tributária. E aí eu tenho um aqui de reforma tributária que eu fiz para um cliente exatamente de escritório de advocacia. Ele falou assim, Jéssica, eu preciso saber de reforma tributária, tudo que está saindo, só que eu preciso saber, por exemplo, de reforma tributária junto com o setor de tecnologia. O que a reforma tributária vai impactar em startups, em TI e no setor de tecnologia. E aí você vê que as notícias elas estão bem refletindo isso, né? Reforma tributária, tecnologia, caminho para adaptação, inovação tecnológica e reforma tributária, tudo mais. Ele falou, mas eu também preciso ver reforma tributária relacionada a e-commerce, a varejo digital. Preciso ver também relacionado a alimentos e bebidas, como a reforma tributária que vai afetar preços de alimentos, por exemplo. E eu quero também, Jéssica, um de reforma tributária ali sozinho, só para capturar tudo que sair de reforma tributária ali na internet. Então, esse painel aqui, depois que eu fiz ele, sei lá, ele em janeiro, tem um tempinho. Eu não precisei fazer mais nada. Ele fica se alimentando. Ó, da última vez que eu olhei, ele entrou 32 notícias novas, que estão aqui, ó, esse new, tem coisa de hoje, inclusive, de ontem. Eu só entro aqui, posso clicar na notícia que mais me interessa. Eu vou conseguir aqui abrir essa notícia para poder ler. Posso também baixá-la para minha máquina, se eu quiser. Se ela tiver em HTML, tiver em outro idioma, eu consigo traduzir. E aí eu dou um lido aqui, ó. Vai sumir a atualização e eu estou atualizado. Essa é uma pesquisa que eu não preciso ficar fazendo recorrentemente. Então, você pode ter esses dashboards para tudo. Eu tenho para energia, tenho para algum país, o de hidrogênio verde, que foi o exemplo que eu usei, para saúde aqui, notícias de educação, carros elétricos, para o que vocês quiserem fazer esses dashboards. E aí, uma coisa que eu não mostrei muito para vocês, e que eu vou mostrar agora, vou voltar lá na pesquisa do Ice Cream para a gente ver, é isso aqui, ó. Carregar, voltar aqui nos relatórios, filtrar do jeito que eu tinha filtrado. Então, título e resumo. Os tópicos eu quero relatórios só setoriais. E aqui eu quero filtrar, por exemplo, para relevância. Não mostrei para vocês um relatório aberto. Eu tenho, por exemplo, esse aqui da Euromonitor, digamos, da Tailândia.
Eu clico nele aqui de novo para ele abrir para mim. E esse relatório, tanto eu posso ler ele aqui dentro da plataforma, esse aqui, por exemplo, tem 3 páginas. Eu tenho alguns que tem 400, 500, que você não vai ler aqui passando o olho na plataforma. Então, você tem como extrair isso para o seu computador, tá? Para baixar ele. E se esse relatório tiver tabelas de PDF, de Excel, imagens ali para... Tabelas de PDF não. Tabelas de Excel, ou se tiver imagens ali para PowerPoint, você pode dar um extrair aqui. Ele vai pensar um pouquinho, você vai selecionar o que é a tabela e você vai poder baixar esse arquivo para usar em alguma apresentação, para fazer algum cruzamento de dados. E isso, como eu disse para vocês, não tem custo adicional na assinatura. Quantos relatórios vocês precisarem baixar, extrair e tudo mais, sem problema nenhum. Até aqui tá tudo claro, pessoal? Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Alguém levantou a mão? Pode falar. Boa tarde. Oi. Meu Deus. Tudo bem? Eu sou bibliotecária da Unifor. Perfeito. Me admirou bastante ver alguém usando os operadores booleanos com esse nível de detalhamento, porque normalmente os estudantes não sabem usar os operadores booleanos. Né? Então, eu uso ele todos os dias, 8 horas por dia. Pois é. Hoje em dia, eu me admiro mesmo porque as pessoas hoje em dia colocam lá, dentro das suas buscas, né? Default algum tipo de operador booleano, se é isso, é tal, no máximo um not, mas quer dizer que no caso dessa ferramenta, você tem que saber usar os operadores booleanos para que você tenha o melhor resultado da sua busca. Sim. Obrigatoriamente você precisa trabalhar um pouquinho com os operadores booleanos, porque senão você vai ficar muito ali na superfície, e se o seu assunto for muito nichado, você não vai chegar no resultado que você quer. Que, por exemplo, deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você faz eu não sei se a nossa... Porque, na verdade, nós estamos na biblioteca promovendo isso, mas ele é assinado pelo CCG, né? Pelo Núcleo de Ciência e Gestão da Unifor. Mas, como na biblioteca a gente tem muitos recursos, né? E a gente aqui que dá capacitação, e como é uma coisa que tem a ver com biblioteca, é só por questão de orçamento mesmo que está sendo feito pelo CCG, né? E eu me admiro, eu queria saber de ti, também você não sabe se é nacional ou estrangeiro, alguém sabe dizer da biblioteca, qual é a cobertura? Eu posso olhar depois e passar para a Daiane. Estrangeiro também. Tá. Aí quando você faz a busca booleana, você inclusive junta termos em português e inglês, né? Sim. Interessante, eu não sabia nem que podia fazer isso. Sim, porque muitos relatórios a gente não vai ter alguma consultoria que fez em português. Então, sei lá, o mercado de roupas de esqui. A gente não esquia no Brasil. Claro. Então, quando a pessoa vai fazer uma busca que não selecionou o país, aí é que tem que usar essa questão. Ou se eu for para um lado do Canadá, tem que ter em francês, sei lá, alguma coisa, né? Sim. De acordo com a cobertura da plataforma. O português e inglês geralmente já resolve, tá? Porque inglês é muito uma língua universal, então... E com relação à parte retrospectiva, ela cobre até a data atual, mas vindo desde que ano? Caramba, é uma boa pergunta, viu? Posso checar isso para vocês também, mas a gente tem bastante tempo de casa, então... Então, também saber se cada país também tem uma amplitude de data, né? Qual o intervalo de data, porque você pode estar procurando uma coisa, sei lá, dos Estados Unidos e não encontrar muito, porque a cobertura dos Estados Unidos não é tão grande, né? Mas a gente tem uma cobertura bastante grande para trás também. Qual é o país dela de origem? É Brasil? Da plataforma? Não, a Polônia. Da Polônia, né? Isso. Tá certo. Pois tá bom, obrigada, viu? Nada, imagina. Outra pessoa tinha levantado a mão também, não foi? Eu. Pode falar. Me diz uma coisa, por exemplo, eu estou fazendo o meu TCC sobre maus tratos de animais em testes de laboratório. E eu gostaria de saber de dados de animais que passam por análises em laboratório. Eu queria saber um dado quantitativo. Eu tenho como conseguir isso por essa plataforma? Provavelmente sim, mas é um tipo de pesquisa, como eu tinha dito, bastante nichada, né? Um assunto bem específico. Então, se você quiser pegar o meu e-mail aqui, eu vou deixar
no chat, a gente pode conversar no privado para falar mais sobre. Mas a cobertura, ela é mais da indústria e comércio ou ela é todas as áreas, humana, administrativa, tecnológica, tudo? São setores da economia. Economia, para poder Então, deixar claro aí para a pessoa que solicitou, né? Exatamente, mas a gente tem, por exemplo, bastante coisa de agricultura, bastante coisa de farma, então talvez no farma ali, nos testes clínicos, a gente encontre um pouco do que ela falou. Então é só pesquisando mesmo e tentativa e erro, pessoal. Para montar esses booleanos, as coisas que me pedem no dia a dia, eu vou montando, devolvo para o cliente fala, Jéssica, é quase isso, mas falta esse outro negócio aqui, você não entendeu bem. Deixa eu te explicar melhor, ou algumas coisas são super fáceis, então, Jéssica, eu quero, sei lá, relatórios de crédito de carbono. Botou crédito de carbono ali em português, em inglês, alguns outros termos de energia renovável, coisas parecidas, aparece um monte de coisa. Então, o negócio quando a pesquisa é mais específica, você precisa pensar um pouquinho mais para montar ali os seus booleanos e para filtrar um pouco e achar esses resultados. Então, por isso, e vocês vendem esse tipo de serviço, de buscas? Ou é para o teu cliente normal que está precisando de uma consultoria, mas vocês vendem esse tipo de pesquisa? A gente não vende consultoria, né? A plataforma, ela é self-service, então a gente entrega para o cliente, explica para ele como usar, e ele usa sozinho, ele faz as pesquisas sozinhos. Mas, como a gente sabe que às vezes o pessoal, eu usei hoje, vou usar semana que vem, ainda não peguei tanta desenvoltura. Jéssica, você pode me ajudar aqui? Cara, posso, me explica o que você quer. Quero isso aqui, assim, 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 assado. Eu falo, beleza, vou dar uma pesquisada, quando eu puder eu já te mando o que eu achei e como eu faria. Então, isso eu consigo fazer, às vezes, para alguns clientes. Não consigo fazer para todos, não consigo fazer o tempo todo, porque é muita gente, mas a depender eu consigo dar umas dicas para o pessoal. Ok, obrigada. De nada, imagina. Pessoal, a gente está chegando perto aqui do fim do tempo, tem os últimos 5 minutinhos. Alguém tem mais dúvidas? Eu sei que é muita coisa, eu poderia passar ainda mais 45 minutos falando da plataforma, mas não é o objetivo. O objetivo era mostrar para vocês qual é o potencial da plataforma, as coisas que vocês conseguem ver, como a gente consegue mexer ali um pouquinho dentro. E assim, é uma coisa de usabilidade mesmo. Se você usar hoje, usar amanhã, fica natural no seu dia a dia. Pode falar, Daiane, e tem mais gente levantada a mão. São as duas Daiane Fontinelli, mas pode falar, Daiane Fontinelli, por favor. Não, na verdade, eu deixei sem querer a mãozinha levantada, mas agora eu me lembrei da pergunta. O que são booleanos? Booleanos. Booleanos são esses aqui, ó, que a gente estava usando. Peraí que eu não consigo tirar o negócio da frente. Isso aqui, ó, que tá na barra, tá vendo? Esse impactos or impacts or outcomes. Esse estilo de pesquisa é chamado de pesquisa booleana, que são facilitadores de pesquisa. Sei, é igual aqueles conectivos, né, que a gente usa para poder pesquisar. Isso. Outra coisa, essa plataforma, ela é gratuita ou ela tem uma parte que é paga? Como é que funciona? Aí a Unifor tem uma assinatura, então os alunos conseguem acessá-la dentro ou através do portal, pelo que eu entendi, né, Daiane, da biblioteca? Unifor Online. Perfeito. E é uma plataforma paga que a gente vende para outras empresas. Então, sei lá, a gente tem clientes como Mitsubishi, Vibra Energia, BASF, Químicos. Então, eles compram assinaturas, é um serviço de assinatura anual, e aí você tem alguns perfis. Então, o perfil de vocês, por exemplo, é um perfil de academic research, né, de pesquisa acadêmica. Tem gente que compra para vendas e marketing. Tem gente que compra para inteligência de mercado. A plataforma é basicamente sempre a mesma. A diferença é que para um pessoal de crédito e risco, por exemplo, ele tem uma parte mais focada de crédito e risco. Que para um pessoal de vendas, ele tem aquele screener de achar empresas que eu falei mais proeminente. Mas, no geral, ela é toda muito parecida. Jéssica, só uma pergunta, a questão de exportação de dados. Né? É possível exportar em planilha? É possível integrar com Power BI, por exemplo?
Essas integrações seriam serviços à parte, vendidos à parte. Então, a gente tem uma parte de API para conectar ali nos sistemas, mas exportar esse dado você consegue. Por exemplo, aqui o que está na tela. Sei lá, vamos aqui em relatórios. Tá vendo aqui que tem esse downloadzinho, essa setinha para baixo? Tudo que tiver a setinha para baixo, você consegue exportar. Então, relatórios, notícias. Se você for aqui em uma empresa, que aqui não vai aparecer nenhuma agora, mas, por exemplo, vou colocar aqui a Granado que estava na minha cabeça, que eu estava usando hoje mais cedo. Granado mesmo, de farmácias ali, de perfume. Eu posso ir num perfil de empresa, eu tenho os balanços delas, digamos que eu estou fazendo alguma coisa relacionada a balanços. Ele vai carregar aqui. Tá aqui os balanços, ó, 2023, 22, 21, 2024 deve estar entrando. Você pode também exportar, cruzar esses números com outra empresa do setor. Tudo que tiver essa setinha para baixo, você consegue baixar na sua máquina. Perfeito. Respondi bem a pergunta? Demais. Boa. Pessoal, eu acho que da minha parte o que eu tinha para mostrar hoje é isso. Eu sei que surgem muitas dúvidas, mas o pessoal aí da biblioteca da Unifor está sempre em contato com a gente. Eles são super capacitados, conhecem tão bem quanto eu a plataforma para ajudar vocês. E eu sempre tô ali à disposição, junto com o Rodrigo, né, que é o gerente de contas aí da Unifor com a EMES, que está afastado, como eu disse, por licença paternidade. Mas a gente está sempre à disposição para ajudar e o pessoal da biblioteca à disposição para ajudar vocês. Show, perfeito, Jéssica. Toda vez que a gente tem algum treinamento, né, alguma demonstração da plataforma, a gente descobre alguma funcionalidade nova. Realmente é uma plataforma que dá para usar para todas as áreas do conhecimento, né? Eu até achei interessante a pergunta da participante sobre o caso clínico com animais, né? Eu nunca tinha visto por esse olhar, né? Mas com certeza a gente consegue extrair muitos insights, né, na plataforma mesmo. E como a Jéssica também comentou, né, que é a biblioteca, quem é aluno aqui da universidade, vocês têm suporte da biblioteca também quanto a capacitações que a gente ministra, tanto os professores podem agendar para a sala de aula online, ou vocês mesmos podem participar da nossa programação mensal de capacitações, né, que vocês conseguem consultar pelo AVA de vocês, tem toda a programação lá do mês, tá? E aí, gente, eu queria só agradecer novamente a Jéssica, né, daquelas palmas para elas virtuais aqui. Obrigada. Obrigada por esse momento. E eu coloquei aqui no chat, tá bom? O formulário de presença para vocês receberem a declaração. A apresentação da Jéssica também, que ela já me encaminhou. Eu posso enviar para eles, né, Jéssica? Pronto. Peraí, ligar meu microfone de novo. Sim, você pode encaminhar para eles, à vontade. Perfeito. E aí, gente, só reforçando de novo, né? A gente vai ter um sorteio de um brinde a partir das respostas do formulário de presença. Vai ser feito agora, tá? O sorteio, vocês podem só aguardar mais um pouquinho. E só vai receber o brinde quem estiver aqui dentro da sala, tá bom? Se não tiver, a gente passa para outra pessoa. Aí, quem não for aqui de Fortaleza, que não puder vir retirar na biblioteca, a gente entra em contato para pegar os dados e enviar por correios, tá bom? Então, Jéssica, muito obrigada novamente, né? Eu sei que você está sempre disponível também junto com o Rodrigo, né? Que ele sempre também está super ativo ali com a gente. Queria que ele estivesse aqui nesse momento com a gente, mas com você também foi super prazeroso, né? Super rico esse momento. E quem sabe mais à frente não tem os dois juntos, né? Traz mais conhecimento. Com certeza. Quem sabe um dia a gente faz uma visita em Fortaleza. A minha família mora pertinho, né? Mora em Natal. Então, não é distante. Morei muitos anos aí em Natal, quase 20 anos da minha vida. Que bom, nordestino. Filhos de nordestinos, paulista, mas filhos de nordestinos. Pois tá bom. Pois, gente, eu vou compartilhar com minha tela no chat GPT, porque a gente vai fazer o sorteio no chat GPT. Quem não respondeu, responda, tá? Que eu vou baixar a planilha para ele fazer a análise e o sorteio. Vamos ver aqui. Vou baixando aqui. Nós temos 25 respostas, temos 50 pessoas aqui na sala, 25 respostas. Vou esperar mais 30 segundinhos para quem ainda não respondeu, para que o sorteio, né, a gente consiga pegar mais pessoas. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Pronto, já aumentou para 30. Pronto, tá? Eu vou fazer o download da planilha, gente.
Usamos aqui a nossa IA. Pronto, vou pedir para ele fazer o sorteio aqui para a gente. Nossa, imagina se fosse uma planilha maior. Ó, a pessoa sorteada, Daniel Nogueira Barreto de Melo. Daniel tá aqui na sala? Ah, sim, pronto. Daniel, você é daqui de Fortaleza? Pronto. Pois, Daniel, quando possível, pode vir aqui, tá? Na biblioteca da Unifor. Pode procurar por mim, Daiane ou Rafaela, qualquer um dos bibliotecários, que a gente vai te entregar o brinde, tá bom? Parabéns. Fechar, gente. Obrigada. E amanhã nós temos mais, tá bom? Quem tiver aí interesse em conhecer as atualizações do portal de periódicos da CAPES, amanhã às 4 horas nós estaremos novamente aqui. Então, tchau, tchau.